E aí, meus bidos leitores, e aí, meus bidos quadrinéfilos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para listar as leituras que eu fiz nos últimos meses, porque assim, ultimamente eu tenho feito isso, né? O que era pra ser uma coisa mensal tem sido bimestral, quase semestral, né? Que é falar as leituras que eu tive nos últimos tempos, e muito disso, o atraso normalmente vem porque eu tenho feito muitos outros vídeos, às vezes eu tenho feito vídeos de quadrinhos específicos, né? Então eu faço um vídeo super sobre a história, o que aconteceu e por aí vai, e aí eu acabo deixando de lado um vídeo como esse, mas eu acho sempre bom colocar, né? Porque às vezes algumas leituras não vão aparecer, outras leituras não vão ter destaque, mas é importante falar das leituras que eu tenho feito ultimamente, né? Até mesmo para vocês terem uma noção, algo do tipo, e até mesmo para quem talvez perca esses vídeos especiais. Então, bora lá, que eu vou falar o que é que eu achei das minhas leituras, recomendá-las ou não, e aí vocês ficam até o final vendo o que eu tenho para dizer. Efêmeros é um livro de contos de F.K. Hart, que é um nome ficcional, é um nome para ser diferente do que é o nome do autor em si, mas que eu tive aí de recomendação para ler e que para ajudar alguns amigos, eu acabei falando, beleza, tá bom, eu vou fazer parte disso. E cara, foi um livro que eu gostei bastante, ele tem alguns errinhos de português, ele tem alguns momentos que eu lia e falava assim, pô, não deveria ter uma vírgula aqui, ou isso aqui não deveria estar um pouquinho ao contrário, mas ele tem contos tão imersivos, tão diferentes, tão atraentes, e que por mim foi só melhorando, sabe? Eu li um conto que a pouco teve uma virada, eu falei, nossa, legal! Aí eu fui pro segundo, teve um negócio, eu falei, nossa! Aí teve um que trouxe toda uma analogia, e trouxe pinguins, mas fazia uma analogia a nós seres humanos enfrentando uma coisa, e como a gente acaba se dividindo em grupos, o que é uma bosta. E cara, eu simplesmente gostei bastante, a última história do nada teve uma virada que fez ela ser a minha favorita. Então assim, às vezes é isso, são coisas que do nada te pegam de surpresa, é um preço bem bacana que você acha pela Amazon para você comprar, é uma coisinha bem curta, sabe, que você lê assim, e foi ótimo pra minha viagem que eu fiz pra Bahia, foi uma viagem rápida, e cara, no avião, no trem, fui lendo assim, e teve uma hora que tive que pegar horário de pico, foi só aqui ó, só numa mãozinha aqui ó, lendo, pá. O miserável é um gênio! E cara, é realmente muito diferente. Eu achei legal porque cada conto que a gente vê aqui é um conto diferente do que você espera e ao mesmo tempo tem uma lição de moral ou não, faz você refletir sobre algumas coisas e todos são diferentes. Você vê o primeiro e talvez você pense que você vai ver a mesma coisa nos outros e não. Cada um consegue ser diferente, cada um te coloca numa situação que você fala, pera, o que tá acontecendo? E você só vai entendendo conforme você continue, o que eu acho bem bacana. TANAPEL. Fantasmópolis, de Doug TANAPEL. Foi uma recomendação da minha irmã de um livro em quadrinhos que ela tinha, que ela havia gostado e que ela falou, ó, eu acho que você vai gostar. E cara, eu gostei. É um livro infanto-juvenil em quadrinhos que narra a história de um garoto que do nada vai para o mundo dos mortos e aí o cara que estava caçando mortos por culpa dele vê isso, tem que ir para o mundo dos mortos para encontrar o garoto e enquanto o garoto se coloca numa situação, o policial se coloca em outra com uma mulher que é o seu antigo amor e aí ao mesmo tempo o garoto descobre que ele é um cara muito importante, ele vai lá e reencontra o seu avô que estava lá no lugar que, né, o submundo, e aí o cara, é uma viagem, mas extremamente divertida, leve, uma leitura rápida que você faz, que vai levando para um caminho que, ainda que seja uma coisa bem simples, você às vezes fala, caraca, o que está acontecendo aqui? Para onde isso daqui vai? E as coisas vão se conectando de uma forma extremamente divertida, as resoluções são rápidas, não existe uma explicação tão aprofundada sobre os temas que o quadrinho aborda, mas eu acho que a ideia dele é exatamente ser isso, ser uma coisa diferente, atraente, que qualquer criança possa ler e curtir, tem uma vibe meio gótica, o que vai atrair a galera que, vamos supor, gosta muito dos filmes do Tim Burton, de um Edward Mãos de Tesoura, ou de, por exemplo, um Coraline, então isso aqui vai atrair essa vibe e ao mesmo tempo ele está discutindo sobre propósito, sobre o que você pode fazer, sobre amadurecimento ao mesmo tempo, o quanto você pode estar velho e não ter amadurecido, e aí no submundo você vai descobrir como amadurecer, você vai aprender com alguém da sua família. Cara, é realmente muito legal, tem uma boa índole e eu acho que é isso que todo quadrinho precisa ter. Assim, um quadrinho pode ser sombrio, ele pode fazer uma crítica, mas contanto que você perceba que o autor não está querendo influenciar ninguém a ser um assassino, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, mais ou menos. Superman Kryptonita veio aqui para representar o time de quadrinhos que eu li do Superman e que eu cheguei a fazer um vídeo extremamente especial sobre os quadrinhos Brainiac, Era Espacial, esse que é o Kryptonita e também teve o 2000 anos depois. Homem ou Super-Homem. Claramente
já ficou claro qual que é o menos que eu menos gostei, né? Qual que foi o que menos me marcou. E realmente foi aquele. Que merda, né? Então, enfim, esse aqui veio pra representar, caso vocês não tenham visto esse vídeo especial sobre essas histórias do Superman, que eu queria fazer uma comparação, eu queria analisar como você trabalha o Superman nos quadrinhos, né? E como cada autor trabalhou diferente. Eu trouxe esse daqui porque foi o último que eu li, já tinha meio que saído o filme do Superman, então acabou sendo um pós-filme do Superman. Mas é uma leitura tão prazerosa, uma leitura tão gostosa, sabe? Você indo nesse universo que parece um Homem-Aranha azul, só que do Superman, e obviamente sendo bem otimista, tem certas perspectivas sobre você estar junto com a Kryptonita, tem toda uma origem envolvendo a Kryptonita, é uma história que foi criada muito tempo depois e se imaginou se colocando dentro do cânone, tem várias referências ao passado do Superman nos quadrinhos como um todo, e tem uma vibe tão boa, sabe, assim, de você entender quem que é o Superman, o que é esse universo do Superman, o que cada personagem representa para o Superman como um todo, que é simplesmente um deleite de se ler, é uma leitura que você faz muito rápido e é uma leitura que, assim, gente, eu não planejava fazer, mas aí eu vi um vídeo do Dois Quadrinhos analisando quadrinhos do Superman e do nada apareceu o Kryptonita entre os melhores. Eu falei, gente, mas que quadrinho é esse que eu nunca ouvi falar? Eu agradeço muito aquele vídeo porque foi por causa dele que eu conheci o quadrinho e aí eu aproveitei uma promoção da Panini, peguei e, gente, é realmente muito, muito bom. Então, assim, se você quer ler um quadrinho do Superman que tá mais em conta, que tá mais barato, que não é tão grande, leia esse daqui, mas fica a recomendação, tá? Brainiac e a Era Espacial, junto com esse, estão entre os melhores quadrinhos do Superman, num top 10 entraria fácil os três, e fica muita recomendação. Já o Homem ou Super-Homem eu não recomendo, não compre, passe longe, tem mais o que você comprar diante do que eu vou falar aqui neste vídeo. Anota! Agora, verdade seja dita, o que real fez parte da minha leitura nos últimos meses foi Sandman. Sandman é realmente um acontecimento, é inacreditável de tão bom. Eu penso que o Neil Gaiman não pode superar, ele se supera, sabe? Assim, tanto na vida real, sendo um criminoso, como também nos quadrinhos, sendo um belíssimo escritor que conta uma narrativa que te coloca em um outro mundo, te faz repensar sobre as coisas, torna você uma pessoa melhor ao mesmo tempo e coloca você para pensar sobre coisas que você talvez nunca pensaria, ao mesmo tempo que dá aula de história, porque ele referencia acontecimentos reais da vida e ainda traz uma mitologia muito louca de perpétuos, desses seres que não existem no mundo real, mas a gente talvez gostaria que existisse. E eu achei lindo, sabe? Assim, porque eu cheguei a falar em um outro vídeo de Estação das Brumas, né? Eu cheguei a falar da última vez de leituras que eu tava tendo e eu tava me programando pra ler cada vez mais Sandman, até que eu percebi que eu não ia conseguir ler tudo a tempo da série e eu falei, tá, eu vou ler pelo menos até o Vidas Breves, que eu sei que tava confirmado. E no fim tava confirmado o quadrinho, a fase toda do New Game com Sandman. Mas enfim. Gente, eu queria dizer que eu me superou, porque quando eu falei de Estação das Brumas, eu falei, gente, esse daqui é o melhor quadrinho de Sandman, tá? Eu achei que não poderia ser melhor e superou. E aí veio Vidas Breves. E Vidas Breves é sensacional. Sério, simplesmente a trama desse quadrinho é... O Morpheus se junta com a Delírio e eles querem encontrar o irmão Destruição, que está sumido. O irmão pródigo, né? O filho pródigo que está sumido desde que quando você começa os quadrinhos do Sandman. E a jornada que eles têm pra isso, os personagens com que eles entrosam, com que eles conhecem, o momento que você percebe que tem alguma coisa afetando a situação para que talvez eles não encontrem um irmão, mas existe uma coisa importante, e como esse quadrinho consegue se relacionar com o quadrinho que é o Fábulas e Reflexões, que é um quadrinho que, assim, gente, é um quadrinho inteiramente de contos. Eu não falei do livro lá do Elementos de Contos, tem esse daqui, que são só contos dentro do universo de Sandman. O personagem que você vai menos ver é o Morpheus, mas ao mesmo tempo tem pelo menos duas histórias aqui que se relacionam fortemente com essa, e ao mesmo tempo são várias edições muito legais. E pra quem talvez tenha lido o Fábulas e Reflexões, eu queria listar aqui quais foram os que eu menos gostei para o que eu mais gostei. Então, começando pelo que eu menos gostei. Ramadã, Lugares Maleáveis, O Parlamento das Gralhas, A Caçada, Augustus, 3 setembros e 1 janeiro, Termidor e A Canção de Orfeus. Não tem jeito, né? Pra quem viu até o episódio da segunda temporada de Sandman, A Canção de Orfeus é o melhor. Quando eu li isso aqui, eu já falei, pô, isso aqui realmente não tem como bater isso daqui não. E aí, cara, principalmente quando você continua, né, e no Vidas Breves tem um impacto ali,
Caraca, mas eu queria destacar também o volume 5, tá? Porque eu já tinha ouvido falar muito bem que é um jogo de você e que conta a história da Barbie com a Wanda e com outros personagens, que é muito, muito legal. Eu não esperava gostar tanto desse quadrinho. Eu cheguei a me emocionar com esse quadrinho, eu não tava dando nada pra ele assim. Principalmente porque o Morpheus aparece muito pouco e ele foca na Barbie, pós o arco A Casa das Bonecas. O acontecimento que vem, o que conecta com o sonhar, com várias coisinhas que você não manja desse universo, mas que acabam se apresentando, como você acaba se apaixonando por esses personagens que são apresentados aqui, e ao mesmo tempo tem o seu arco finalizado aqui. É muito, muito bom e eu acabo recomendando demais. Mas quem acaba chamando toda a atenção no final de tudo é Vidas Breves. É um arco que você tem muito foco nos perpétuos, você tem a presença do Morpheus no quadrinho inteiro. E o final, eu acho que o final que ele dá pro quadrinho, momentos que você nunca esperaria ver do Morpheus, você vê. E ao mesmo tempo, a conversa entre o Morpheus e o Destruição com a Delírio é sensacional, sério, é uma coisa assim muito boa, até mesmo todo o quadrinho tendo a Delírio é legal porque você acaba simpatizando com essa irmã, você acaba simpatizando com essa personagem, você acaba tendo muito mais riqueza desse mundo dos irmãos do Morpheus, mas a conversa do Destruição com Morpheus foi uma coisa que assim, eu não esperava sentir isso desde a conversa da morte com o Morpheus lá na primeira edição, no primeiro volume, e teve aqui de novo. Então assim, melhor volume de Sandman. Por enquanto. Nossa, eu fiquei falando e cuspindo nos quadrinhos, meu Deus. Ei, seu gorducho, faz outro lugar da próxima vez! Novamente, eu estava numa maratona muito forte de Sandman e eu li o Apresenta a Morte. Cara, se você tá bem focado nos vídeos do canal, você sabe que ontem saiu um vídeo sobre a morte. Enfim, é um vídeo focado neste quadrinho, eu conto sobre as histórias desse quadrinho, eu falo o que é que eu achei do quadrinho, ao mesmo tempo falo sobre o que a morte representa pra mim, o que eu aprendi com a morte como um todo, e enfim, vários ensinamentos que esse quadrinho traz. Então assim, se você quiser ter um maior detalhamento sobre isso, veja o vídeo que saiu ontem, o link vai estar na descrição também de qualquer modo, mas enfim, é um ótimo quadrinho, não acho que tenha uma edição que bata a apresentação da personagem, eu também acho que existe o fator surpresa da apresentação da personagem naquele primeiro volume Perpétuos e Noturnos de Sandman, mas assim, se você gosta da morte, esse quadrinho é um deleite, a personagem aparece bastante, você tem muito foco na personagem, você tem muito foco no que ela representa, você tem obviamente personagens que aparecem, que você acaba se importando, o Neil Gaiman está escrevendo todas as edições deste encadernado como um todo, e é legal porque você passa mais tempo com ela, você vê mais dela, você fica com vontade de ver ainda mais dela de qualquer modo, mas assim, foi um quadrinho que eu gostei tanto, que eu achei tão legal de ver essas histórias focadas em uma personagem dentro do universo Sandman, que eu fiquei com vontade de realmente ler essas outras que fazem parte do universo Sandman, que eu não sei se estão disponíveis atualmente, né? Mas enfim, de qualquer modo, me chamou a atenção. E é um quadrinho que, assim, se você quer refletir um pouco mais sobre a vida, se você gostou da morte, a personagem seja na série ou no primeiro volume, e você quer ler mais sobre ela, esse quadrinho é muito, muito legal. Fala com você, principalmente se você estiver num momento ruim, fala com você no momento que talvez você esteja duvidando da sua vida, porque esse quadrinho, ele trata sobre vida, ele trata sobre depressão, ele trata sobre a ideia do suicídio e por aí vai. E eu acho que é um quadrinho muito, muito bom, que vale a pena, principalmente se você quer se afogar dentro do universo de Sandman. E por fim, uma leitura que eu fiz numa cagada basicamente, o que há de errado com justiça, verdade e um futuro melhor. Gente, esse quadrinho que eu comprei numa pré-venda e chegou em casa recentemente, eu gostaria que tivesse chegado antes, né, mas chegou bem recentemente, não é um quadrinho que eu acho que eu consiga fazer um vídeo solo, porque é um quadrinho bem curto até, mas que quadrinho bom, a temática dele, o modo como ele trabalha, um quadrinho que foi lá do começo dos anos 2000 e como ele ainda se mantém atual, como eu acho que ele é um quadrinho meio atemporal, como ele é curto, sabe, ele tem só tipo 40 páginas, mas ele consegue contar a sua história tão bem, é muito, muito legal. Basicamente você tem o Superman agindo, tentando salvar as pessoas, salvando o mundo, algumas coisas simplesmente horríveis acontecendo dentro do mundo, e do nada aparece um grupo chamado Elite, que começa a resolver os problemas, começa a resolver alguns problemas desse mundo de uma forma bem radical, extremista, por assim dizer, e de uma forma que vai contra o Superman como um todo. Só que existem pessoas aplaudindo o modo como esses caras estão agindo, aplaudindo o jeito pelo modo como eles estão resolvendo os problemas do mundo.
E o Superman começa a se questionar sobre para que ele serve ainda nos dias de hoje. O que é que ele pode fazer quando as pessoas estão adorando esse tipo de pessoa? Quando ele começa a ouvir as pessoas, as opiniões públicas, e percebe que ao mesmo tempo que existe um medo aqui, também existe muitas pessoas falando, nossa, eu quero fazer parte da elite, eu quero ser a elite. O que isso significa para ele? E cara, é tão legal como o quadrinho consegue dividir tão bem em atos, sabe? A apresentação do grupo, ele tentando lidar com o grupo, ele não conseguindo, e aí ele ouve as pessoas, conversa com o pai, conversa com a Lois, toma uma decisão que acaba afetando ele, que pode ferrar ele publicamente, e aí então chega no final e ele decide dar um fim a este grupo, ao mesmo tempo que ele tá enfrentando um grupo que é muito poderoso. Então assim, é um quadrinho totalmente focado na elite. Não à toa tem um filme, né, adaptando esse quadrinho que se chama Superman contra a Elite. Por quê? Porque o quadrinho como todo é focado nisso, é focado na elite. Não é nos problemas que eles estão lidando, que eles estão resolvendo, do tipo, eles vão trabalhar juntos no final de tudo. Não, não é isso. No final de tudo o Superman fala, eu preciso resolver a elite. E a resolução é pica. A resolução é tipo assim, mano, se você quer ver o Superman sendo brabo não só no modo como ele já é no coração, mas sendo na ação, você vai ver. É muito, muito legal. Deu um mochão até de quero mais. Assim, eu falei assim, caraca, eu podia ter explorado um pouco mais. O que ele fez aqui nessa parte? Mas assim, gente, é muito bom. E é legal porque no final é um quadrinho sobre que diáloga, sabe? Ele vai falar sobre o assunto, ele vai trabalhar o assunto, ele vai falar o que o Superman representa, ele vai debater, refletir sobre o fato do pô, isso ainda é necessário? Todo mundo tem que pensar desse jeito? Talvez não. Todo mundo não precisa pensar desse jeito. Mas o Superman pensa desse jeito e as pessoas precisam ver do porquê que há valor no modo como ele pensa nas coisas. E é isso, entendeu? E, cara, é do caramba. Eu gosto muito de como o quadrinho ele conseguiu dar atenção em poucas páginas para como o Lex vai agir em relação à Elite, o que a Elite é, como a Elite faz o Superman refletir sobre as coisas e as 2, 3 páginas da Lois e do pai, do Jonathan Kent, é maravilhoso, mas o final é ainda melhor. Sério, o Superman sendo Superman, tanto na ação quanto no que ele representa, o último diálogo do quadrinho para fechar o quadrinho é espetacular. Sério, eu falei assim, nossa, isso daqui facilmente poderia ter sido um filme live action totalmente abordando isso. Eu sinto que o James Gunn se inspirou um pouquinho em algumas coisas daqui, mas que ele poderia ter se inspirado mais, ele poderia, cara, porque o negócio aqui é realmente do balacobaco e pode se unir ali junto com o Kryptonita e as outras histórias que eu tinha citado do Superman como uma das melhores do personagem. Porque, cara, isso aqui é uma história só, entendeu? Não tem uma a mais. É tipo um anual do Superman. E é incrível. Isso daqui é a prova de que você pode contar uma ótima história, uma excelente história em poucas páginas. E você pensa que terminou? Não terminou, porque, não sei se vocês lembram, mas da última vez que eu falei de quadrinhos, eu estava finalizando o ônibus do quarteto. E agora eu posso dizer que eu finalizei o ônibus do quarteto. Oh, glória a Deus, aleluia. Teve vídeo especial, falei de algumas histórias específicas, falei principalmente do desenvolvimento que a Mulher Invisível tem nesse quadrinho. Então, caso você não tenha visto esse vídeo, vai estar o link na descrição. Mas, gente, que ônibus, que final de fase. As histórias que eu mais lembro do quarteto, as mais marcantes, estão nesse ônibus, então por mim vale bastante a pena. Ao mesmo tempo que eu prefiro o primeiro volume, eu acho que o primeiro volume ele tem mais consistência em relação ao grupo, ele tem mais do Coisa, ele tem mais do Doutor Destino, por assim dizer. Mas ainda assim eu acho que esse quadrinho aqui mostra o quanto o John Byrne estava à frente do tempo, o quanto que ele trabalhou tão bem esse grupo, o quanto que ele fez esse grupo crescer tanto dentro dos quadrinhos da Marvel e ao mesmo tempo como ele personificou a personalidade de cada personagem, dando aprofundamento para aqueles personagens que precisavam, para aqueles personagens que ainda não tinham tanta atenção. No caso, o Tocha Humana e a Mulher Invisível, e ao mesmo tempo como ele consegue inserir a She-Hulk de uma forma tão legal dentro do time e casando tão bem com a equipe como um todo. Sério, é muito bom ver as viagens que ele tem, o quanto que o cara consegue realmente ser criativo. E a definição de criatividade, ele faz jus ao que o Jack Kirby representava antes dele para o quarteto e para os quadrinhos da Marvel. Então, enfim, foi muito legal ver isso daqui. E, cara, eu terminei esse ônibus e já comecei outro, meu parceiro. Você tá achando que eu sou enrolão? Nada, aqui a gente é papum, entendeu? E peguei outro quadrinho criativo para ler, que é O Homem Animal, de Grant Morrison. Eu já estou na edição 4 e eu já estou adorando. Sério, isso daqui já tá pra entrar entre os melhores quadrinhos. E é tão simples, mas o modo como ele pegou o personagem, como ele recolocou dentro do universo de si, como ele estabeleceu as coisas, como é um personagem com uma personalidade tão legal, e ao mesmo tempo, como ele trabalha os assuntos envolvendo
os animais, sabe, pegando temas diferentes por edição e abordando eles, ao mesmo tempo que tá abordando esse personagem que tá querendo voltar a ser um super-herói dentro do mundo, mas que é um pai, tem 2 filhas. Sério, é o tipo de quadrinho que você raramente vê de um protagonista, de um personagem, de um herói, e que é muito, muito interessante. Eu estou genuinamente muito ansioso para ler as próximas edições. Eu realmente quero terminar isso daqui até o final de setembro. Então, assim, sério, já tá valendo a pena e eu acho que vai valer a pena até o final dela. E, cara, o quanto o Grant Morrison tá conseguindo não ser confuso, direto nos seus assuntos e contando uma história divertida, tá me deixando extremamente chocado. Não que ele já não tenha feito isso antes, mas o fato de não estar confuso, o fato de não ter tantas bizarrices num quesito de física e biologia, como se eu tivesse que entender uma outra matéria pra conseguir entender o que ele tá falando, eu já tô achando lindo. Já tô realmente entendendo as pessoas que falam que esse daqui é uma das melhores coisas que o Grant Morrison já fez. Realmente parece ser. Então, galera, muito obrigado aí a quem assistiu o vídeo até aqui. Eu já tenho algumas próximas leituras em mente para as próximas semanas. Envolve Invencível, envolve Mouse. E eu aguardo vocês aí em um próximo vídeo que pode acontecer daqui 1 mês, daqui 2 meses e por aí vai. Mas enfim, que provavelmente terá Homem Animal de volta já sendo finalizado, porque eu quero muito dar continuidade para isso e terminar isso. E deixem nos comentários quais foram as leituras que vocês fizeram nos últimos tempos, quais quadrinhos aqui vocês já leram, quais que vocês gostaram, tem uma opinião sobre, se vocês vão querer comprar algum deles. Pô, eu falei bem da maioria aqui, né? Então, enfim, talvez você tenha algumas coisinhas aí a agregar na sua lista da Amazon, certo? E é certo, né? Não tem errado aqui. Eu acho que realmente pode ter agregado de alguma forma. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em um outro vídeo nessa semana, porque o que não falta é vídeo neste canal. Não percam os vídeos que envolvem uma complexidade, né? Que trabalham mais esses personagens, sobre a morte, sobre o Quarteto Fantástico, sobre o Superman como um todo. Os links vão estar na descrição e a gente se vê por aí. Valeu, falou!